Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje, o tema mais importante que toda vez eu falo, educação. E para falar de educação, nós convidamos o professor Fernando Costa, que ele é uma das pessoas que mais fala, trabalha, discute, reflete. Nossa, o que faz com a educação é impressionante. Como era a educação? Houve melhoria? Porque também você deve ter mais ou menos a minha idade, uns 30 anos. Já passou dos 30? Eu acredito que de experiência, né? Ah, então é verdade. Não, eu tenho 57. Você está com quantos anos? Eu estou com 54. Olha, é mais novo, está bem conservado, está bem... Mas na nossa época de colégio, a escola pública naquela época era extraordinária. Eu morava em Pinheiros e tinha um colégio chamado Fernão Dias Pais, não sei se você ouviu falar, um dos melhores colégios. Estudaram lá o Luiz Paulo Rosenberg, o próprio Meirelles, que é o ministro, acho que parece que estudou lá. Era uma escola extraordinária. Mas hoje as escolas públicas, pelo amor de Deus. Então vamos falar um pouco como era no passado, por que era assim. O governo, militar massificou, não sei se acertou um pouco nesse aspecto, porque para mim o governo militar e ditadura não tem nada a ver, é terrível. Mas teve uma influência grande nas mudanças. Então, Fernando, as câmeras são suas. Olha, Ricardo, eu queria agradecer aqui por estar na Casa do Trabalhador, que eu tenho um carinho especial, que é o Brasil, é o trabalhador. E poder falar de educação com você, Ricardo, que somos amigos, companheiros de luta, você é o trabalhador para a educação desse país. Então eu fico feliz de estar aqui. E falar de educação, para mim, eu falo de amor, coração, porque educação é uma palavra que todos nós temos que respirar, e todos nós temos que contribuir, aquelas pessoas que podem contribuir para a educação, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade. Porque, Ricardo, e o que você falou, e o presidente Lula, com a sua simplicidade, resumiu bem claro. Até poucos anos atrás, a educação era para uma elite. E é uma elite privilegiada que acessava o ensino público superior, as universidades federais e estaduais. E a classe trabalhadora não tinha acesso, porque tinha que trabalhar, não tinha oportunidade. E nós, da iniciativa privada, que fazemos com que o trabalhador, as pessoas que não tiveram acesso, estão tendo a oportunidade de ingressar numa universidade particular. E isso que você falou de educação do passado para o presente, e nós vivenciamos a nossa formação, que era o tempo do grupo escolar, o tempo do ginasial, do científico, onde o professor tinha carro zero, né, naquela época, e era uma pessoa como um médico nas comunidades, nas cidades. E hoje a gente vê o inverso. Então está errado. O que está acontecendo hoje, e nós temos que lutar para voltar ao que o professor tinha no passado. Certo? Esse é um desafio que nós todos, certo, temos que estar enfrentando. E digo com toda a simplicidade, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad estão evoluindo muito. Nunca se evoluiu nesse mandato na educação, principalmente na educação básica. Certo? E a educação superior, o governo expandiu o ensino público e, ao mesmo tempo, nós, na iniciativa privada, também tivemos oportunidade de estar levando a educação. Então, vamos falar de educação básica, que é meu carinho é pela educação básica, pelas crianças desse país, que é o futuro de amanhã, onde eu falo assim que nós tivemos no passado, e por que não temos hoje? Então, temos que só uma parte é valorizar o professor. O professor é a alma de uma escola. Ela é a pessoa mais importante do país. Ela é a única pessoa que multiplica conhecimento. Não tem outra profissão no mundo que você multiplica conhecimento. E o conhecimento é a riqueza de um país. Então nós temos que olhar para o professor. Aquele carinho que nós tínhamos, eu e você tinha, cumprimentava a professora todos os dias, cantava o hino nacional junto com as professoras todos os dias, né? A gente olhava todos os dias a bandeira brasileira, hasteada, e a gente tinha aquele amor pela professora. E até hoje a gente não esquece das professoras.
Então, eu lembro do nome da minha professora do primeiro ano, professora Vera, do segundo, Regina, terceiro, Laís. Eu lembro todos. Eu vou te falar a felicidade que eu tive no final do ano passado, uma época dessa, na minha cidade que eu fui criado, que é Dracena, interior de São Paulo. Eu fui receber o título de cidadão, hoje não resido mais em Dracena, e recebi uma visita do ilustre ministro Marco Aurélio de Mello, foi lá, um amigo, e foi sempre o intuito de incentivar, e sempre colocou isso aí, que o educador tem que estar estimulado. E nós estávamos tomando chopp ali na praça. Opa, com o ministro? Com o ministro, com todos meus amigos. Estava todo mundo, tá vendo? Com todos meus amigos. E foi quando eu vi a professora de primeiro ano de grupo, dona Zizi. Eu fiz questão de levar o ministro para conhecê-la. E ele perguntou à minha professora, primeiro ano de grupo, né, como que era o Fernando? Ele era um bom aluno. Então eu fiquei emocionado, primeiro ver a professora e ver, ela falar para o ministro do Supremo esse carinhoso tratamento que ela tem até hoje, que fazem quase 40 e poucos anos, mas uma emoção tão forte. Então você vê a história, isso nós temos que voltar. Então, mas por isso que inclusive eu comento, que às vezes a gente vê histórias nos jornais onde colocam fogo no cabelo da professora, onde há um desrespeito, onde há uma intimidação, essas questões que realmente são graves. E é muito difícil. Por isso que eu falei, vamos falar um pouco como é que era o passado, que era bom, para tentar resgatar. Porque eu me lembro que a escola pública no passado era de qualidade extraordinária. Essa escola que vocês dão era pública ou era privada na época? Pública. Pública. Era Isaac Pereira Garcês, uma faculdade estadual, aliás, um colégio estadual. Então, o que aconteceu? A professora era reconhecida pela sociedade. Em qualquer solenidade, ela tinha o mesmo peso, a mesma consideração que o juiz, que o promotor, que o prefeito, a Câmara, a pessoa que tinha. Então nós temos que começar a valorizar. Nós temos que trazer o professor para frente, certo? Temos que trazer o professor para ser a pessoa mais importante desse país. E isso depende de nós. Depende dos políticos que estão aí. E isso, se nós tivemos esse exemplo no passado, por que não podemos estar aí? Então, eu acho que nós temos que voltar um pouco, buscar as coisas importantes que ocorreram na nossa época e trazer para o presente. O que é isso? Primeira, valorização do professor. Colocar o professor na primeira fila. Segunda, é um reconhecimento, que eu digo, na sua formação, ou seja, o professor sempre um trabalho de capacitação. Porque hoje a velocidade do conhecimento é imensa. Hoje a velocidade da internet e os alunos hoje estão numa interatividade forte aí com os aparelhos. Então, se o professor não estiver acompanhando, ele passa a ser uma pessoa não motivadora. Ela passa a ser uma pessoa assim que não está agregando. Aí a pessoa o aluno não se sente motivado. O que falta é, então, a gente estar motivando o professor na capacitação, no aperfeiçoamento, ir para o mestrado, para um doutorado. E sim, investir no professor do ensino básico, aquele professor do ensino infantil, fundamental, e depois o médio. Logicamente, nós temos que ter um reconhecimento de todas, o salário. Então, isso nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar nesse tema e também dizer o seguinte, nós temos pela legislação 31%, me parece que na cidade de São Paulo, e 30% de uma forma geral, do todo o orçamento para a educação. É muito dinheiro. Por que com todo esse dinheiro não se resolve? Nós vamos saber daqui a alguns instantes, logo depois do comercial. Por que tanto dinheiro que se tem no Brasil, nos estados e nos municípios, e tem essa questão da não valorização do professor, que segundo, e eu concordo, o professor Fernando, tem que estar na primeira fila. O professor tem que ser respeitado, porque o professor, a professora, que efetivamente nos dá a oportunidade do saber, da educação, da informação. Daqui a pouco voltamos.